Bom dia, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Que Deus em Cristo nos abençoe neste dia. Hoje são 2 de novembro de 2021. Já estamos quase na reta final do ano de 2021. Glória a Deus por esse dia que o Senhor tem nos concedido para estarmos aqui na sua presença. Hoje eu quero compartilhar uma palavra com a igreja do Senhor, com todos aqueles que me acompanham neste canal. Eu quero deixar 2 versículos que diz, João 14, nos Evangelhos, 16 e 17, que diz: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. E o Espírito da verdade, que é o mundo não pode receber, porque não vê nem conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e está entre vós. Amém. Glória a Deus. Hoje, meus irmãos, nós estamos falando do Espírito Santo, o nosso Consolador. Ele está conosco até a consumação do século, porque Jesus foi ao céu, mas ele disse que ele ia, mas enviaria o Consolador, o Espírito Santo, aquele que está conosco todos os dias. E eu quero falar para nós hoje neste dia que o Espírito Santo é uma pessoa. Ele é a terceira pessoa da Trindade de Deus, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele é o nosso conselheiro. Ele é o Espírito da verdade. Ele é o nosso instrutor. O Espírito Santo é quem dirige a igreja. O Espírito Santo é o intercessor, é o nosso intercessor diante de Deus. E o Espírito Santo é aquele que nos vocaciona para servir o Senhor. É Ele quem nos convence. É Ele quem nos convence do pecado. Por isso, meus irmãos, minhas irmãs, pessoas que ainda não têm a intimidade com o Espírito Santo, você ainda que não conhece o Espírito Santo, procura conhecer. Ele é uma pessoa, a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. E Ele está conosco aqui na terra, todos os dias até a consumação do século. Por isso que nós devemos amá-lo, devemos obedecer, porque Ele veio como conselheiro, Ele veio como consolador, Ele veio como instrutor para nos instruir na nossa vida aqui na terra. Ele é o dirigente da igreja. Ele é quem conduz a igreja às mansões celestiais. Ele quem intercede por nós, porque nas nossas fraquezas, nas nossas falhas, Ele está intercedendo ao Pai, ao nosso favor. Que nós que estamos aqui na terra, nós dependemos do Espírito Santo. Eu dependo dele, você depende dele. Por isso eu te digo, ame o Espírito Santo, conheça o Espírito Santo de Deus, porque ele está presente na minha vida e na tua vida. Quando nós aceitamos Jesus como Salvador, nós recebemos ele em nossa vida. E ainda tem mais, além de nós receber ele como nosso consolador, como o nosso conselheiro, o nosso instruidor, o nosso intercessor e aquele que nos convence do pecado, ele ainda nos sela, ele ainda nos batiza com seu Espírito. E aí nós recebemos a virtude do Espírito Santo, que é os dons espirituais. Se você ainda não sabe o que é os dons espirituais, leia a Bíblia, leia lá Coríntios, ele vai te ensinar o que é os dons espirituais. Eu não posso dizer neste vídeo porque fica um vídeo grande, mas leia a palavra do Senhor, que a palavra do Senhor vai lhe ensinar
Por isso que nós precisamos conhecer o Espírito Santo. Você já disse bom dia para o Espírito Santo hoje? Você já disse para ele que você ama ele? Porque o Espírito Santo ele está conosco. Se você não sabe, se você ainda não conhece o Espírito Santo de Deus, procura conhecer, porque ele está conosco. Ele só precisa que nós falamos com ele, para que ele venha nos ensinar, para que ele venha nos dirigir, para que ele venha nos aconselhar, porque nós precisamos dele. Porque enquanto nós estivermos aqui na terra, ele está conosco. O Espírito Santo só vai ser retirado da terra quando Jesus arrebatar a sua igreja, a sua noiva, porque ele está conosco. Eu amo o Espírito Santo, eu levanto todos os dias de manhã e digo bom dia, Espírito Santo, porque ele está conosco. Se você não sente o Espírito Santo, se você não conhece, mesmo você sendo uma pessoa evangélica, mesmo que você já tenha levantado a sua mão aceitando Jesus como Salvador, mas talvez você ainda não teve um encontro ainda verdadeiro com Ele. Procura, porque Ele está conosco, Ele é lindo, Ele nos ama e nós amamos Ele também, porque Ele é Deus Espírito. O Espírito Santo é Deus Espírito, Ele está presente conosco aqui na terra. Porque tem Deus, tem o nosso Pai Celestial, tem Jesus Cristo, o nosso Salvador, e o Espírito Santo, o nosso Consolador, que Ele veio como Consolador, como Conselheiro, Ele veio como instrutor para nos ensinar. Quando nós erramos, nós devemos falar com Ele, falar com Ele, falar para Ele as nossas fraquezas, porque Ele está pronto a nos ouvir. Muitas vezes nós pensamos que Ele, porque nós erramos, Ele não vai mais nos ouvir. Vai sim. Quando nós estamos em fraqueza, é que nós devemos conversar com Ele, dizer para Ele o que nós somos, o que nós queremos, porque Ele está pronto a nos ouvir. Porque Deus, irmãos, Ele conhece as nossas fraquezas, Deus conhece as nossas falhas, Deus conhece o nosso limite de seres humanos, mas Ele também, Ele quer ouvir nós confessarmos as nossas falhas, as nossas culpas, os nossos pecados, porque Ele está pronto a nos perdoar. A Bíblia diz que Deus, Ele ama o pecador, mas Ele não ama o pecado. Por isso que nós temos que todos os dias confessar as nossas fraquezas, as nossas falhas, as nossas incredulidades. E o Espírito Santo, ele está conosco todos os dias, desde quando levantamos ao deitarmos, ele está conosco todos os dias aqui na terra, porque a própria palavra de Deus nos diz, porque nós lemos a palavra do Senhor aqui em João 14, aonde o Senhor diz na sua palavra que ele está conosco, porque Jesus foi, mas ele enviou o Consolador, o Espírito Santo, o Espírito da verdade, que diz, e eu rogarei ao Pai. Jesus rogou ao Pai que enviasse o Consolador. E ele disse assim, e ele vos dará outro Consolador. Por que outro Consolador? Porque Jesus estava indo ao céu e ele enviaria o Espírito Santo, que é o Consolador. Por isso que ele disse, outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não conhece. Irmãos, o mundo não conhece o Espírito Santo. Quem conhece o Espírito Santo é nós, que aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Nós conhecemos Ele sim. Mas vós conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Quando nós aceitamos Jesus como Salvador, o Espírito Santo, ele toma conta do nosso ser, ele toma conta do nosso espírito, da nossa alma e do nosso corpo. Por isso que a Bíblia diz que nós somos o templo e morada do Espírito Santo de Deus. Por isso que nós temos que conhecer, porque como que você vai ter uma pessoa do seu lado que você não conhece?
Como que você vai ter um amigo seu que você não conhece? E a Bíblia diz que o Espírito Santo é o nosso amigo. Ele está conosco. Ele é o nosso consolador. Então, você ainda que não conhece o Espírito Santo, você ainda que não desfrutou ainda do gozo do Espírito Santo, procure conhecer a Ele. Tá bom, meus irmãos? Eu deixo essa palavra para a nossa meditação, para este dia. Se você não conhece o Espírito Santo, passe a conhecer. Comece a falar com Ele, que Ele está pronto a te ouvir. O Espírito Santo é uma pessoa, irmãos. Eu converso com o Espírito Santo. Tem dia que eu sorri conversando com Ele, porque é muito gostoso você falar. Às vezes você pode dizer, essa mulher está doida. Doida nada. Eu estou falando com o Espírito Santo. Quantas vezes que às vezes eu estou num lugar, às vezes eu estou na rua, eu estou um pouco assim, perdida na rua, digo, o Espírito Santo me ensina, me ajuda a acertar esse endereço, ou qualquer outra coisa. Irmãos, eu converso com o Espírito Santo todo dia, toda hora, eu estou falando, Espírito Santo, isso, Espírito Santo, porque, irmão, ele é uma pessoa, ele está conosco. A Bíblia nos diz, nos afirma com todas as letras. Fica na paz do Senhor, meus irmãos, que Deus em Cristo nos abençoe neste dia, que possamos viver na presença de Deus. Amém e amém. Que Deus abençoe sua família, sua casa, em nome de Jesus. Amém.